Hoje eu vim falar um pouco da linguagem que eu utilizei nesses dois livros. O Dona Ana e Titonho, que é um conto ilustrado pelo André Neves, da editora Paulinas, que traz a história de um casal de catadores. Eu sempre reparei os catadores, principalmente quando eu vou no interior. Eu mesma sou de uma cidade do interior de Minas, e me chamava a atenção como que eles lidavam com as coisas que sobram, né? Que a sociedade não quer mais, que todo mundo descarta, que não serve para nada, e como que eles vão dando um sentido naquilo, né? E o André criou imagens também metafóricas belíssimas. E eu fiquei uns 10 anos trabalhando esse texto e procurei deixar o esqueleto, né? A parte necessária no trabalho do texto, enxugando excessos de palavras que não fariam falta. E houve partes do livro que a gente combinou também que o texto sairia para ficarem ilustrações feitas pelo André, como aqui nessa parte das brincadeiras das crianças, que as crianças estão brincando, né, com objetos que elas criaram, com brinquedos que elas fizeram a partir daquilo que cataram. E eu fui enxugando aquilo que parecia excesso. Eu gosto muito de ler em voz alta o texto que eu escrevo, por isso que eu fico tanto tempo trabalhando um texto, e na medida em que eu vou lendo em voz alta e vou passando a limpo, inicialmente eu escrevo num papel, num caderno, depois é que eu coloco no computador, aí eu vou fazendo esse trabalho que é uma lapidação, que é uma agricultura mesmo, que você vai cultivando, você vai cuidando dessas palavras, enxugando o texto e mantendo estritamente necessário. E aqui no caso, que é a história de um casal de catadores, eles vivem com pouco. Então eu queria também que essa linguagem mostrasse pouca coisa que era necessária para essa história, para esse conto poético. Vou ler agora um trechinho. O que é a vida de Dona Ana e Titonho? Um almoxarifado de guardados? Juntar e catar, guardar e calar. Sentimentos em conserva. Mágoas, raivas enlatadas. Para onde iam aquelas coisas? Como dormir com o lixo enferrujado? Juntar e catar, guardar e calar. Dona Ana e Titonho eram guardiões das coisas sem serventia dos outros, dos móveis sem uso, viviam das sombras. Mais que 7 filhos cresceram, entre pregos tortos, madeiras trincadas. Brincavam de faz de conta. E é interessante que muitas vezes que eu vou ler esse trecho, viviam das sombras, eu leio viviam das sobras. É como se tivesse um trocadilho aí também, né? Então, esse livro, ilustrado pelo André Neves, editora Paulinas, que nos deu tantos prêmios e reconhecimentos, foi feito assim ao longo de muito tempo, com bastante cuidado, nesse trabalho com a linguagem. Agora eu vou comentar um trecho desse livro, Coisas que Viram Outras. Ele é ilustrado pela Helê Nogueira, da editora Em Média Res, e ele traz 12 contos, alguns deles dialogam com a memória, com a infância, outros trazem questões mais contemporâneas, como as festas de cachorros. Eu vou ler um trecho do conto Tudo Cerrado, e esse título do Tudo Cerrado já é um título polissêmico, porque o Cerrado é o bioma, né, da região onde eu nasci, lá de Minas, e ao mesmo tempo cerrado é aquilo que está fechado, né, o tempo cerrado, o armário cerrado, e eu jogo com essa dupla possibilidade aí do cerrado. E no finalzinho do conto a gente tem: a vida engoliu uma parte da história, a aceleração do desenvolvimento e o mercado exacerbado valorizam o novo e o limpo. Onde foi que se perdeu a meada? Milhares de árvores derrubadas e as nascentes de rios ameaçadas. Como acontece tanto fogo nas encostas, a história mudou de rumo. Cada um, no seu miúdo espaço, é guardião da terra
Escrever é resistir, dar nova forma ao resto. O que não serve vira outra coisa. Transformar o desprezado em matéria orgânica. Fazer da terra uma folha de papel. Dar vida ao solo, dar vida às palavras, ao cerrado. Eu gosto muito dessa perspectiva de jogar, né, com a página, com a terra, com a folha, com a vida orgânica. E esses contos eu trabalhei durante alguns anos e são contos para crianças já com fôlego de leitura, para adolescentes também, e claro, para adultos. Contos que podem dialogar com o nosso mundo contemporâneo, a sustentabilidade, o meio ambiente, as relações, as memórias, as famílias, os deslocamentos. Ambos os livros foram publicados mais recentemente e trazem esse trabalho com essa linguagem que eu fico durante anos mexendo, cortando, lendo para mim. Muito importante quando eu leio para mim e percebo no ritmo do texto o que precisa ficar e o que precisa sair. Fica a dica.